A vida é uma crescente constante. Nesse vídeo aqui, eu vou demonstrar como esse modo de pensar crescente constante é muito além do que simplesmente um nome de um canal ou uma logo bonitinha. Eu sou o Lucas, vamos para mais um. E deixe seu like, se inscreve no canal, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. A gente tá cada vez mais próximo. E nesse mês ainda, de junho, que eu tô gravando isso aqui, eu boto fé que a gente vai chegar. Sem mais blá blá blá. Muitas das vezes, eu vivi com alguns conceitos. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre, desde os meus 16, 17 anos. Hoje eu tenho 27, ou seja, tem 10 anos que eu leio muito livros assim, buscando entender a vida, o que é a vida e principalmente como se viver melhor. Beleza. E lá pelas tantas, do se passar dos dias e anos, cada vez mais, fui percebendo que algumas coisas você, querendo ou não tem muito o que se fazer, simplesmente aceitar. E de uma maneira meio que empírica, meio que sem querer, eu criei uma forma de pensar que me ajudou demais. Tem até o vídeo aqui que eu falo como eu perdi 30 quilos em 3 meses e meio, 4 meses. E não só isso, mas consegui melhorar muito a minha vida. Tem muito a melhorar ainda, mas enfim, né? Eu saí de um ponto A a um ponto B. E essa filosofia, esse modo de ver a vida, ele vai muito mais além do que um canal no YouTube, do que simplesmente um nomezinho bonitinho. E assim, serviu pra mim, serve pra mim, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu dividi em 6 partes, as mais importantes, e eu vou passar aqui explicando de uma por uma. E a sexta é realmente a que mais mudou a minha visão do que é isso aqui que a gente tá observando, chamado vida. A primeira é aceitar os altos e baixos. Muitas das vezes a gente quer que a nossa crescente, a nossa evolução, ela seja constante. Só que o nome do canal ser Crescente Constante, ele não se remete ao fato de que um crescimento ele é constante. Apenas isso. Mas que o crescimento ele é constante, porém ele é cheio de alternâncias. Ele não é linear, cara. Ele não é linear, porque quando você tem o pensamento e tem a aceitação de que o seu crescimento ele vai passar por momentos onde você estava no estágio 2, foi para o 3, foi para o 4. Em vez de você ir para o 5, você caiu para o 3 ou para o 2 novamente. Aceitar isso aqui vai fazer com que você não sinta que você é um merda. Não sinta que você é um... Aceite ou acredite que você é um fracasso. Principalmente não sinta o arrependimento e todos esse pacote de sentimentos negativos, que aí vai lhe levar pro inferno. Vai lhe levar pro inferno mental, onde você vai desfazer tudo que você fez. Então, muitas das vezes, eu vejo o crescimento pessoal da seguinte maneira. Muitas das vezes, você vai estar no estágio 1 e você vai colocar energia na sua vida, em uma meta, em um projeto, em alguma coisa. Você vai colocar o máximo de energia.
você vai chegar a um platô, digamos o estágio 6. Você vai estabilizar ali. A partir do momento que você vai estabilizar, você vai ter uma certa oscilação. Nessa oscilação, no momento da queda, é o momento onde mais você vai ter que prestar atenção e estar ali completamente ligado que faz parte. E que aquilo ali é muito mais um teste para você. Você comprovar que você está mentalmente, você está mentalmente acessível. Você está mentalmente permitido a estar nesse novo estágio de sua vida. E esses testes, eles são extremamente cruciais. E eles certamente vão vir em um momento ou outro. Então, entender que os altos e baixos acontecem e fazem parte, simplesmente lhe deixa até de uma maneira como se fosse um hack. Até se torna mais fácil. Então foi justamente assim que eu consegui ter essa evolução física e que eu acho que eu nem expliquei tão profundamente assim nesse vídeo que eu coloquei, os 2 vídeos anteriores que eu falo sobre essa perda de peso, mas que eu levo não só foi para isso, foi para todo o globo da minha vida, algumas áreas mais, outras menos. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é bom para você aceitar que a sua identidade ela deve estar em uma constante mudança, uma constante mutação. Por quê? Existe um conceito chamado autoimagem. E tem um livro que eu não me recordo o nome do autor, mas o nome do livro é Psicocibernética. E que basicamente é o conceito de que você tem uma autoimagem e essa autoimagem ela lhe leva a cometer diversas atitudes e que vão lhe gerar um certo patamar de resultados. Você nunca vai sair muito disso. E você nunca vai estar muito abaixo disso. Então você vai estar sempre ali naquela média. E esse segundo ponto dessa filosofia que eu estou montando aqui, que eu estou mostrando, é justamente entender que essa identidade ela precisa ser mutável constantemente. Então você não pode não é que você não pode, cara, você pode o que você quiser. Mas foi melhor para mim entender que eu não posso me fechar em um cubo, em um pacote de crenças, tanto crenças minhas, do que eu posso, do que eu consigo, do que eu mereço, quanto crenças do que é a sociedade. E não que a pessoa vai viver igual, sei lá, um perdido mentalmente que acredita em coisas aleatórias e qualquer papinho você já está mudando do que você acredita ou não. Não. Pelo contrário. Você vai testar e você está sempre em teste. E sempre buscando melhores crenças, melhores visões do que é você. Então, essa constante mutação, essa identidade mutável do que você é, do que você não é, ela vai ser solidificada por valores, crenças, como honestidade, como direção, como coisas que você vai acreditar e aceitar que é verdade para você e que tem a verdade dentro de você. De resto, são coisas muito mutáveis. Muito mutáveis. E é justamente aí que você não vai se prender a um estágio de sua vida. E aí fica mais fácil, ou menos difícil, na minha visão mais fácil, de mudar. De fato mudar. Sem isso, fica muito, muito, muito mais difícil. Com toda certeza. Terceiro, o seu inconsciente, o seu subconsciente,
ele não é seu inimigo. Tem até um vídeo aqui desse canal que eu não apareci ainda, mas o roteiro todo foi meu. Na verdade nem teve roteiro, simplesmente saí falando. Mas que eu falo que o subconsciente ele é meio vagabundo. E, de fato, mas não é exatamente isso aqui não. Isso aqui que eu tô falando é o quê? O seu inconsciente, o seu subconsciente, ele simplesmente é uma terra fértil e que você vai colher o que ali foi plantado. Se você hoje está colhendo desespero, tristeza, depressão, raiva, pobreza, tudo do pior, certamente não adianta você ficar achando que o seu destino que já está escrito em pedra. Certamente você ainda tem muitas crenças, e todo mundo tem, eu tenho ainda, muitas crenças, muitos modos de ver a vida, que eles estão dando subsídio para esses resultados. Ou seja, essas maneiras de você ver as coisas, eles são plantados no seu subconsciente, no seu inconsciente, e ele simplesmente vai e lhe entrega o fruto que foi gerado daquela plantação. Ou seja, tem muitas filosofias e até mesmo muitas correntes da psicologia que tem o inconsciente como algo maligno, algo simplesmente uma represa de coisas, um estoque de coisas reprimidas. E eu não vejo dessa maneira. É uma visão muito também que eu ganhei através da PNL, da programação neurolinguística, e que foi muito, muito positivo para mim e que faz parte dessa maneira de ver a vida como uma crescente constante. E nessa questão do seu inconsciente, do seu subconsciente, você vai cada vez mais testando. Você vai buscar o seu ponto ótimo. O que é que eu quero dizer com isso? A gente, muita parte da nossa vida, não sabe muito bem o que é que quer da vida, não sabe muito bem o que é, principalmente se você é um cara novo, se você é um cara que tem menos de, 20 anos, 18 anos. E aí nisso, a gente tenta, não muitas coisas, se agarra muito às coisas que deram certo e reprime e quer ver o diabo na terra, mas não quer ver as coisas que não deram certo. Até muitas das vezes acabando virando um trauma. E aí justamente essa maneira de você ser flexível é que vai lhe permitir testar novas coisas. Não que você vai sair dando a bunda por aí. E se você gosta, azar o seu, mas não é isso. E eu nada contra. Nem a favor, mas nada contra. Isso não é questão. Não é questão. Não é a questão. Você viver novas coisas, novos lugares, novas pessoas, novas experiências. Isso vai mudar também, ajudar a mudar a forma como essa plantação, eu estou ainda dentro aqui do tópico do subconsciente, vai ajudar muito a adubar essa terra para quando você plantar novas sementes, isso gerar novas frutas. Então, você testar constantemente essas novas maneiras de ver a vida, novas coisas, você pensar, rapaz, será que isso aqui realmente é dessa maneira? Será que eu de fato nasci para ser gordo? Será que eu de fato nasci para viver dessa maneira aqui, exatamente dessa maneira aqui, como toda a minha família viveu, e como todo mundo diz que é o certo, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer blá 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 blá. Você tem que dizer, calma cara, deixa eu viver também, doidão. Deixa eu saber aqui o que eu quero, o que eu não quero. E aí,
a gente já vai para a quarta. Eu até vou dar um bônus aqui, que eu pensei justamente aqui. Vai ter um bônus no final, que é o que resume tudo. A quarta é: você precisa tancar. Você precisa tancar. Você precisa aguentar, cara. Você é homem. Você é homem. Você é homem, você sabe que a vida ela não vai lhe abraçar. E aí você pode já chegar e dizer o que eu disse na estante. Ah, isso aí já é uma crença. É e não é. É e não é. Se você é homem, você sabe muito bem que se você errar, você certamente, muitas das vezes, não vai ter uma segunda chance. Uma terceira, quarta, quinta chance. E você pode até ter essa nova chance, mas ela vai ser entregue ao custo do seu psicológico. É o tipo de cara que ele tenta fazer um projeto na internet, por exemplo, não dá certo, ou ele não tenta o suficiente, não testa o suficiente, e aí ele aceita a derrota, e aí nisso ele aceita qualquer emprego, subemprego, e que eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é certo, mas ele aceita muito mais além do que isso. Ele aceita o fracasso, ele sendo um fracasso. Então, quando eu falo que você precisa tancar, é você dizer: eu quero viver dessa maneira. Eu sei que eu viver dessa maneira vai ter esses prós e vai ter esses contras. Eu estou de acordo com os contras, porque os prós são perfeitos, cara. Os prós não tem o que você dizer que é ruim. Ótimo. Agora é tancar. Isso vai muito, muito linkado à primeira lei, a primeira vertente que eu trouxe aqui, que é justamente aceitar os altos e baixos, cara. Aceitar. E nesse mundo de internet, você vê muitos caras aí ostentando, fazendo coisas que você disse: meu Deus do céu, se eu tivesse essa vida eu ia estar perfeito, cara. Cheio de mulheres do lado, carrão, vivendo, viajando e tudo e tal. É o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Você pode até ter isso. Você pode até chegar a isso e poder almejar isso. Mas muitas das vezes você não pode simplesmente se comparar, porque você não sabe de onde veio isso. Você não sabe a procedência. Que seja boa, que seja ruim. Cada um vai pagar no seu carro. Essa não é a questão. Então, por isso, você entender que você precisa tancar, você precisa aceitar a parte ruim das coisas, porque aí você vai poder desfrutar as coisas boas do que engloba tudo o que você quer como uma vida. E essa quarta, ela já engloba que você precisa ter um propósito. Você precisa saber o que minimamente o que você quer. E principalmente saber o que você não quer. Sabendo o que você não quer da sua vida, você sabe muito proximamente o que você quer. E aí você vai tancar, você vai aceitar e buscar ser cada vez mais, digamos, forte o suficiente para aguentar as coisas negativas dessa maneira que você decidiu viver. Partindo agora para o quinto, a gente está chegando aqui na parte mais final. E se você chegou até esse momento do vídeo, cara, na moral, cara, deixa seu like aí, pô. Na moral, cara. Deixa seu like, principalmente se inscreve aí. Se inscreve aí, realmente aqui é um conteúdo que eu me esforço para ser o mais claro possível, o mais simples possível, para passar a melhor mensagem possível, gratuitamente. Então, realmente, deixa seu like, se inscreve. A gente chegar ainda nesse mês de junho de 2025, nos primeiros 1000 inscritos, que eu boto fé. Se inscreveu, né? Tamo junto. Quinto, tudo deve ser crescente. A gente agora já está partindo para a filosofia crescente constante, na prática mesmo. Tudo é uma crescente. É muito mais além do que tudo é uma crescente.
eu diria que tudo deve ser uma crescente. Você tá pensando, meu Deus, o que é que esse doidão tá falando? Você muitas das vezes pode ter passado em algum momento da sua vida por uma fase boa e por uma fase ruim. Eu não vou dizer, eu não lhe conheço, mas é fácil saber. Você vai saber. Nessa fase boa, eu aposto com você que você tinha algo a buscar. Você estava buscando alguma coisa você estava buscando. Você estava buscando ficar com um corpo melhor, você estava buscando fazer o seu projeto dar certo, você estava buscando minimamente se tornar mais bem aparentado. Nem que seja para pegar mulher, cara. Eu não vou chegar aqui e jogar um juízo de valor. Não vou. Não. Você estava buscando ser melhor. E aí você estava de acordo com a filosofia da vida, que é a prosperidade, é a melhoria, constante melhoria. Então tudo é crescente. Tudo é crescente porque você vai ter que entender que sempre vai estar buscando o crescimento. E não estar buscando o crescimento, invariavelmente ele leva ao dor e o sofrimento. A dor e sofrimento constante. E aí, entender isso deixa muito mais fácil saber, nos momentos ruins, o porquê que muitas das vezes você vai estar ruim ali. Você vai estar mal, triste, todo fodido ali. Porque você está morgado. Você não tem o que buscar. Você aceitou a vida. Porra, não aceita essa vida de merda, cara. Porra, na moral, chega, eu me arrepio aqui. Não aceita essa vida de merda. Não aceita essa vida de merda porque todo mundo tem a mesma capacidade. Só que muitas pessoas elas têm mais energia colocada nessas capacidades. E principalmente, cara, ela tem a clareza. Um vídeo desse aqui, ele pode ser muito valioso e não, modéstia à parte, ele pode ser muito valioso não porque eu vou mudar a sua vida, mas porque alguma besteira que eu fale aqui, você vai ter um estalo. E esse é o estalo que vai lhe trazer a rota do crescimento. E a rota do crescimento, ela é justamente o fluidez, a natureza da vida. Aí você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais... Você vai estar no fluxo. Você vai estar no fluxo. Esse é o resumo. É o resumo dessa lei. Sexta. Tudo é uma constante. Assim como tudo é uma crescente, tudo também é uma constante. E aí, eu vou falar especificamente do tempo. O tempo, ele passa. Você começou a ver esse vídeo aqui. Eu nem sei quanto tempo esse vídeo tem, mas certamente tem mais de 15 minutos. 10 minutos, 15 minutos, você já passou da sua vida. Não volta nunca mais. Essa maneira de entender que tudo é constante, vai lhe trazer uma coisa que muitas das vezes você vai ter medo no primeiro momento, mas depois vai lhe libertar. Que é o quê? Você vai morrer, doidão. Você vai jogar no Vasco, doidão. Você vai morrer, eu vou morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, você vai morrer, seus amigos vão morrer, todo mundo vai morrer daqui a 100 anos, no máximo. E isso não é ruim. Pensar sobre isso não é ruim. É completamente libertador. Isso vai lhe libertar do pensamento de o que é que as pessoas estão pensando, meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que minha ex-namorada vai pensar, o que é que minha mãe, meu pai, meus amigos vão pensar.
O que é que a minha namorada vai pensar? Nada disso importa, doidão. O que importa é o anterior que eu disse. Tudo é constante, tudo é crescente. Assim como tudo é constante, tudo é crescente. Você está na rota, no fluxo do crescimento. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Não precisa. Só a sua aprovação. Justamente por isso que entender o passar do tempo, que o tempo passa e ele não volta, vai lhe dar a parte positiva, que é saber que cada coisa é extremamente importante, mas vai possivelmente plantar uma semente negativa na sua cabeça, que é: meu Deus, eu tinha que ter feito isso 2 anos atrás, eu tinha que ter feito isso 3 anos atrás. Não. Volta todas as outras coisas que eu falei e saiba, tudo que foi feito era para ter sido feito daquela maneira, naquele momento. Não dá mais para voltar. Já foi, cara. Relaxa. Agora, depois desse vídeo terminar, é pra frente. Não tem mais o que voltar. E se você ainda tá vivo, ainda tá ouvindo isso, agradeça. Porque enquanto há vida, há tempo. E a gente vai chegar agora na parte final de tudo isso aqui. O bônus. O mais especial. Que é o quê? A vida, eu não vou decretar aqui, mas a vida, ela é muitas das vezes, ela é muito, mas muito parecido com o jogo. Se você jogar um joguinho no seu computador, no seu videogame, e ele for muito fácil, você vai ficar entediado. Você vai ficar entediado e não vai querer jogar mais. Se ele for muito difícil, você vai ficar puto e não vai querer jogar mais. Se for muito difícil. E se você não souber minimamente as regras desse jogo, você vai bater cabeça e esse jogo vai ficar extremamente difícil. A vida, ela se assemelha muito a um jogo, por quê? Você nasce no zero. Mesmo que você seja herdeiro, você nasce no zero. Psicologicamente, você nasce no zero. E aí, talvez um personagem, ele vai ter ali algumas skills a mais, outras a menos. E é isso, por isso que tá todo mundo mediano. Raros são as exceções. Aí, cada vez mais você vai ter que aprender por tentativa e erro. Só que a PNL, ela me trouxe uma coisa, que é o entendimento de que as coisas, elas são muito menos real do que parece ser. E esse talvez seja o cheat do jogo, talvez seja o hack do jogo, talvez seja a porta de entrada para você hackear esse jogo todo. Que é o quê? Entender que as lembranças suas, os seus traumas, as suas crenças, as suas maneiras de ver as coisas, simplesmente são pensamentos, são o que a própria PNL fala, são submodalidades. Ou seja, um trauma seu é um pensamento muito forte que você tem. Isso muitas das vezes não foi necessariamente dessa maneira que lhe traumatizou. Foi uma interpretação. Essa interpretação, sendo modificada, muda totalmente a sua vida. Totalmente. Então, entender que a vida é um jogo e que você não precisa ter essa descer lá no fundo e ter esse sentimento: ah, meu Deus, Joaninha me largou, minha vida acabou, ah, meu Deus, meu projeto deu errado, acabou minha vida. Calma, cara. Por isso que ele é um pacote todo aqui, que eu disse no início: aceitar os altos e baixos. Se o jogo fosse muito fácil, você ia jogar meia hora.
Esse jogo tá muito difícil, muitas das vezes o errado tá sendo você, doidão. Você tá pensando errado, você tá vivendo errado. E eu não chego aqui para dizer que essa é a maneira transcendental de viver. Não, tô lhe dizendo, essa aqui é a minha filosofia. E nesse canal aqui eu vendo a minha filosofia, através de vídeos, através de conceitos que eu trago aqui. Eu exponho minha filosofia. Minha maneira de viver que fez a minha vida ser melhor. E que muitos amigos que eu troco ideia, eles param e dizem, faz sentido. E alguns momentos, com o passar do tempo, mudaram também. E eu não digo que, mais uma vez, eu não digo que a filosofia transcendental dos Incas, não. Você vai ver tudo isso aqui. E pelo contrário, eu lhe digo, chegou o final do vídeo. Tudo que eu disse aqui, você precisa parar e pensar. Faz sentido? Ou é só mais uma merda jogada na internet? É só mais um cara aí aleatório, que tá jogando o mesmo mundo de vídeo aleatório, que tá fazendo tudo isso aqui para me agradar e no final vai me vender um curso? Não, não vou lhe vender um curso, não agora. E não nesse vídeo. E nem é o caso. Tudo isso aqui que eu falei é justamente para simplesmente você entender que pode ser muito além, cara. Pode ser muito além. E um dos próximos vídeos é justamente o tema: se a vida é um jogo, essas são as regras. Que são as regras que eu meio que gamifiquei a minha vida. Enfim, se esse conteúdo todo aqui fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, mas deixe seu like e compartilha com um amigo seu aí. Manda para um amigo seu, diz, cara, vê o que esse caboclo aqui tá falando, vê o que esse elemento está falando aqui. Então, tamo junto. Vamos todos juntos, em uma crescente constante. É nóis.